Isso, aqui no Estuda Multirio. Tá, tô te aguardando, hein? Ok. Obrigada. Tchau, tchau. Tava fazendo um pedido aqui. Daqui a pouquinho eles vão entregar e vocês vão saber o que é. Mas agora vamos começar a nossa aula? Vem comigo. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que tá muito gostosa. Isso mesmo, porque não dá para falar de fração em nossas vidas, em nossa vida, sem falar de coisa gostosa como bolo, pizza, chocolate. Isso mesmo. Então, antes de começar, eu só vou fazer minha autodescrição, tá bom? Sou uma mulher branca, de cabelo curto, castanho claro, estou com uma blusa rosa, de poazinho branco. Isso mesmo. Estamos aqui no Estudo da Multirio e à minha direita nós temos um quadro branco que está com o tema da nossa aula, as frações em nossa vida. Agora sim, vamos ver como que a fração está na nossa vida, no nosso dia a dia e nós nem percebemos em muitas coisas gostosas. Vamos lá? Mas olha só, antes de começar, você sabe o que é fração? Então vamos saber o que é fração antes de começar a estudar fração. O que é fração? É um número que representa as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão. Podem observar aí. A figura laranja, um inteiro. A figura amarela, um meio. E assim, conforme nós vamos repartindo os círculos, ele vai dando a representação da divisão. A fração nada mais é do que uma parte ou porção de um todo. Na matemática, representamos a fração como uma razão de dois números inteiros que ficam separados por uma barra, como mostrado no exemplo a seguir. 2/5. O numeral que fica acima do traço é o numerador, embaixo do traço, denominador. Como se lê um numeral em fração? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Vocês viram os exemplos que eu usei lá no slide? Só para reforçar. 2, traço, quartos, 2/4. É assim que nós precisamos fazer a leitura. 1, meio. Ou seja, muitas das vezes a gente escuta falar assim, e deu 2/4, deu 1/2. 2/4, 1/2. A leitura correta é 2/4, 1/2. E assim, nós vamos poder fazer com os outros também. Se, por exemplo, fosse 6, 2/6, ok? Bom, isso é uma questão de leitura da fração. Basta você rever essa aula e você vai pegar direitinho como que é, revendo o slide que a gente já passou. Porque a importância aqui, de verdade, é que você fique atento, que a fração, ela tem um jeito próprio de escrita e de leitura, ok? Mas vamos que tem mais coisa para a gente aprender. Ao cortar um bolo, estamos usando o conceito de fração e nem percebemos. As frações estão no nosso cotidiano. Qual a fração representa o bolo inteiro? E uma fatia do bolo? Reparem bem, o bolo está dividido em 8 pedaços. Ou seja, temos 8 fatias no primeiro slide e no segundo foi retirado apenas uma fatia. Como vocês repararam na figura, na primeira figura, nós temos o bolo inteiro. Então, ficou 8 oitavos. Na segunda figura, está sendo retirado uma parte do inteiro. E aí fica como 1/8. Ou seja, a parte de baixo, que é o denominador, está marcando justamente o inteiro da figura, o inteiro do bolo.
E a parte de cima, que no caso é o número 1, está representando a parte que foi retirada do inteiro. Nesse caso, quando o bolo ele está inteiro, nós ficamos com 8/8. Quando eu retiro uma parte, 1/8, ok? Vamos que tem mais. A fração que representa toda a maçã, que foi dividida em 4 partes iguais, é a seguinte: 4/4. Essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 4/4. Agora, eu quero apenas um pedaço da maçã. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte: 1/4. Vamos entender uma notícia de jornal. A Companhia Estadual de Águas de Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI, perde aproximadamente 1/3 de toda a água tratada no estado. O desperdício anual ultrapassa os 533 milhões de metros cúbicos de água, que são desviadas em ligações clandestinas ou perdidas em vazamentos na rede. Notícia publicada em 28/6/2021 pelo O Globo. Esta figura azul corresponde a toda a água tratada. A metade dela pode ser representada dividindo esta figura em 2 partes iguais. 1/2, 1/2. Precisamos então determinar que pedaço irá corresponder a 1/3. Precisamos repartir a figura em 3 partes iguais. A parte laranja, que corresponde à parte desperdiçada, é maior ou igual à metade de toda a água tratada? Vamos comparar os pedaços então? Observem aí as cores em amarelo e laranja. Observando as 2 figuras acima, percebemos que a parte laranja é menor que a parte amarela. Assim, a fração 1/3 é menor que a fração 1/2. Bom, já falamos bastante de frações do nosso dia a dia, mas está faltando um exemplo que tem fração e eu acho que você nem percebe. Vamos ver no slide? Receita e fração. Aí nós temos um recheio de atum. Percebam, uma lata de atum escorrido, uma cenoura ralada, 2 xícaras de chá de batata cozida e amassada, 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada, 1/2 xícara de chá de cheiro verde picado, 1/2 xícara de chá de maionese, sal a gosto. Percebam na imagem, uma xícara cheia e outra pela metade. 1/2 justamente é metade de uma xícara. Tá vendo? Falei para vocês como que as frações estão no nosso dia a dia, estão na nossa vida, na receita, nas coisas que nós comemos. E calma aí. Deixa eu atender aqui rapidinho. Ah, tá. O kit festa já chegou. Ok. Pode mandar então. Vamos ver? Gente, eu encomendei no início da nossa aula um kit festa. E agora nós vamos fazer na prática como que um bolo pode ser dividido, pode ser repartido, porque fração é isso. Vamos ver? Olhem só, o nosso kit festa está delicioso e vamos começar pelo bolo. Nós temos aqui uma torta de morango, né? Um bolo maravilhoso. É bolo, é torta, é torta. Torta de morango. E eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Agora, vem comigo. 6 pedaços. A torta, ela tem 6 cestos. Eu vou retirar um pedaço. Um pedaço da torta. Olhem só. Tá difícil, hein? Mas eu vou conseguir. Calma aí.
retirei um pedaço da torta. Vejam só, se a torta inteira é 6/6, eu vou retirar agora, eu vou ter como? Vou ficar com 1/6, porque eu vou comer um pedaço dessa torta. E aí, eu comendo esse pedaço, eu posso representar dessa maneira, 1/6. O total da torta são 6 pedaços. E o pedaço que eu vou comer, que eu vou consumir, está em cima, que é o nosso numerador. Deu para entender? Fração é assim, a gente percebe que ela é um pouco difícil, mas como ela está no nosso dia a dia, a gente vai percebendo aos poucos que ela não é tão difícil assim. Basta a gente pensar, perceber, entender um pouco mais. Mas, ó, tudo isso que eu falei aqui hoje, você pode começar todos os dias aí percebendo no seu contexto, dentro do seu cotidiano, e começar a fazer alguns cálculos também, pensando sempre na fração. E a fração é isso, eu tenho um inteiro e posso repartir e ter algumas partes desse inteiro, ok? Gente, agora sim, vamos para o nosso desafio. Agora é com você. Desafio: observe a receita e registre em seu caderno as medidas que se encontram em forma de fração. Se possível, faça a receita e perceba como pode se fracionar os ingredientes indicados. Mão na massa, estudante, você é capaz. Converse com seus colegas de turma, com sua professora e seu professor. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vejam, revejam quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Percebam as frações por aí e, ó, não deixem de estudar, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. E agora eu vou comer esse kit festa com toda a equipe aqui da Multirio. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem.